Olá pessoal, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do 7º ano. Então, seja muito bem-vindo à nossa aula, certo? Participe aqui conosco, fale bastante. Eu vi de uma aula agora no 9º ano em que o pessoal participou bastante no chat, foi bem massa. Foi bem gratificante ver aí a participação deles em relação à nossa aula, participando. Nem que seja mandando só o nome, manda seu nome, manda a escola em que você estuda, a sua escola presencial, certo? Que a gente vai estar aí participando, certo? E vamos estar aí com vocês no dia a dia e vocês vão estar aí aprendendo e participando também da aula aqui conosco, certo? Como você sabe, eu me chamo Pedro Vitor, né? Vou ficar aí com a galerinha do 7º ano, certo? Lecionando aí as aulas. Hoje nós vamos fazer uma revisão relacionado à questão aí, à parte, vamos fazer uma revisão aí relacionada à parte de fração, certo? Então, Billy Jean aí já está me ajudando aí com os nossos slides, certo? Então, a gente vai fazer uma definição aqui de fração. Vamos ver aqui também que existe entre fração e vamos aprofundando aí o conhecimento, tá bom? Então, vem conosco, vem participar da aula, vamos ver aí para que serve cada uma dessas frações, o que é que ela indica, tá? Vamos relembrar aí o seu 6º ano, 5º ano, você já viu também o estudo de fração. Então, você sabe que as frações, elas são indicadas dessa forma aí, certo? Eu tenho aqui um 4, um traço e um 7. O que é que significa isso? Tenho aqui um 3, um traço e um 5. Tenho um 9, um tracinho e um 14, certo? Então, o que esses números representam, como é que a gente vai relacionar esses números, é o que a gente vai ver na nossa aula de hoje, certo? Vamos estudar e esmiuçar aí a nossa ideia de fração, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo, ó, um 3, um traço e um 5. Vou ficar falando assim até a gente definir, tá bom? Então, como é que eu faço a leitura dessa fração aí, certo? Eu digo 3/5, eu digo 3 para 5, ou eu digo 3 em 5. Como é que a gente vai encontrar aí a nomenclatura para a gente falar aí, certo? E exemplificar essa ideia de fração. Você sabe que fração ela é escrita nessa forma aí, mas a gente vai detalhando aqui para você, tá bom? Então, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Como você sabe, a gente tem uma participação sempre aí de todos os professores na elaboração das nossas aulas, certo? Então, a gente sempre está em comum acordo, a gente sempre monta o nosso planejamento. O professor Tiago montou essa nossa aula aqui de hoje, certo? Então, vamos dar o pontapé inicial, vamos começar com nossos avisos. Já falamos da temática, né? Já fizemos aí um aparado do que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos para os nossos recados. Como você sabe, o sistema de nossa aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir essa aula pelo computador, pelo celular ou pela televisão, certo? E se você estiver assistindo aí pela televisão, Billy Jean já colocou aí 2 QR Codes que está aparecendo na sua telinha. Então você vai pegar aí o seu celular, coloca na câmera do celular, aponta para o QR Code aí do seu sistema operacional, seja ele Android ou seja ele iOS, certo? Você vai ser direcionado para a sua lojinha de aplicativo e lá você faz o download. Quando você fizer o download, vai pedir o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, tá bom? Então, faz o download aí do aplicativo para que você possa participar ao vivo aqui da nossa aula, certo? Comentando aqui no chat, que a gente fica bastante feliz e empolgado, certo? Com a participação de vocês. Quem está me acompanhando hoje aqui no chat é a professora Nádia, a professora de matemática. Ela vai dar as boas-vindas aí para vocês e fazer suas considerações iniciais sobre o estudo de fração.
Olá, pessoal. Vamos assistir a aula do professor Pedro, né? Fração é um assunto interessantíssimo, né? E não é difícil, gente. Não é mesmo, sabe? Só que todo mundo se apavora quando você fala em fração, né? É uma coisa natural, parece regra. Não, é sempre assim, sempre. Mas vocês vão conseguir entender muito bem, eu tenho certeza disso. Tá joia? Vamos lá? Vamos acordar e nos preparar com o caderninho, com a caneta, o lápis, né? E assistir aí a aula do professor Pedro. Vamos ver. Show de bola, muito obrigado, professora. Então vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Lembrando aí do nosso canal do YouTube, eu sempre gosto de frisar o nosso canal. Lá você tem todo um local todo completo para você, onde você pode assistir a nossa aula da onde você quiser, o horário que você quiser, pausando também, certo? Você vai estar lá sentadinho, pausa, faz as anotações, comenta também lá nos nossos vídeos, que a gente também está sempre de olho, certo? Então, tem uma playlist lá do 7º ano, onde você vai assistir todas as nossas aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas por ordem cronológica. E o mais massa que eu acho dessa plataforma é que lá não tem só a playlist do 7º ano, tem a playlist de todos os anos finais, dos anos iniciais, do EJA, tem plataforma lá, tem playlist de tudo, certo? Então, se a gente está vendo um conteúdo aqui no 7º ano que você está esquecido, ou a gente precisa de outro conteúdo que você vivenciou aí no 5º ano, no 6º ano, e você não se lembra, você vai lá no nosso canal no YouTube, vai lá na playlist, olha lá, certo? O vídeo, tá bom? Referente à aula, ao tema que você está sentindo um pouco de dificuldade, e aí você relembra e vem acompanhando a aula com a gente, tá bom? Então vamos dar o pontapé inicial sobre o estudo de fração, do que é que a gente vai vivenciar hoje e essa ideia inicial que eu quero trazer para vocês, tá bom? Então observe o seguinte aqui, ó. Toda vez que a gente fala de fração, a gente coloca aí essas imagens para vocês, certo? Então a gente tem sempre aí uma imagem grande. Essa imagem grande, ela é dividida em vários pedacinhos iguais, certo? Tem que ser iguais. Então pode notar, eu tenho um círculo aí. Esse círculo ele foi dividido em 8 partes iguais, certo? Então, dessas 8 partes iguais que ele foi dividido, pode notar que cada pedacinho aí representa o mesmo espaço, certo? Desses 8 pedacinhos aí iguais, ele pintou 5 e deixou branco aí 3, tá? Lá no triângulo, a gente também separou aí o triângulo em 8 triângulozinhos pequenininhos. Desses 8 triângulos pequenos, a gente pintou aí 5 e deixou em branco 3. E do outro lado, né, a última figura, a última imagem, a gente tem aí um retângulo, certo? E esse retângulo ele foi dividido em 4 pedacinhos iguais. Sendo que no retângulo a turma não quis pintar de branco não, a turma pintou de cor mesmo. Colocou um rosazinho e o outro lilás, certo? Eu sempre tenho problema com cores, mas eu acho que dessa vez eu acertei. Então pode notar que a gente tem aí essas 3 imagens repartidas, né, cortadas em pedaços menores, em pedaços iguais, e algumas partes foram pintadas, outras não, certo? Então, como é que a gente indica essa fração relacionado a essas imagens que a gente está vendo aqui, tá? Então, observa aí o seguinte, ó. Primeiro, no númerozinho que a gente vai colocar embaixo desse traço, a gente vai colocar o todo, certo? Tá aqui em cima, fração, estamos indicando o todo. O que significa esse todo, Pedro? Significa a quantidade total de pedaços, beleza? Que foi repartido lá a imagem grande. Então, eu tenho que o círculo foi dividido em 8 pedaços iguais, o triângulo ele foi dividido em 8 pedaços iguais e o retângulo ele foi dividido em 4 pedacinhos, o que? Iguais. Então, lá embaixo a gente coloca o todo. Estamos definindo fração, tá bom? E em cima a gente coloca a parte que está pintada, certo?
que no caso foi o que eu quis indicar, tá bom? Eu poderia pedir para indicar a parte que estivesse de branco, aí você indicaria também, certo? Então eu pedi para indicar aqui a parte pintadinha. Então, no círculo eu tenho 5 pedacinhos pintados, no triângulo eu tenho 5 pedacinhos pintados e no retângulo eu tenho 2 pedacinhos pintados. Note que no retângulo, né, eu estou falando aqui o que é que a gente está fazendo. A gente está pintando aí, a gente está contando a parte pintada. Mas note que no retângulo está tudo pintado, né? E note que a quantidade que está pintada de rosa é a mesma quantidade que está pintada de lilás. Então, aí eu não precisaria definir. Agora, se fosse um pedacinho rosa e 3 lilás, a gente precisaria dizer qual seria a parte que estaria no numerador, que estaria indicado lá na parte pintada. Então, eu tenho aí que os números que ficam em cima significam a parte, os números que ficam embaixo significam o todo. Então, o que significa fração? Fração significa uma parte em relação ao todo, certo? Então, eu tenho aqui 5 pedaços, num total de 8. Eu tenho aqui 5 pedaços, também num total de 8. E tenho aqui 2 pedacinhos, num total de 4, certo? Você pode notar que se a gente pedisse para você indicar a outra parte em forma de fração, o que é que a gente ia ter aqui? A gente ia ter aqui 3 pedacinhos, num total de 8. Aqui também no triângulo, 3 pedacinhos brancos, num total de 8. E no retângulo, 2 pedacinhos lilás ou rosa, né? Num total de 4. E pode notar que esses valores são justamente essa diferença aqui, ó. 8 menos 5 dá 3. 8 menos 5 dá 3. E 4 menos 2 é igual a 2. Ou seja, se a gente pegasse aí a parte que não foi indicada na fração e indicasse e somasse, a gente encontraria a parte o quê? Total, certo? Então, como é que a gente faz para ler essas frações? Tá bom? Então, observa aí o seguinte, ó. As duas primeiras frações que a gente indicou é a mesma, né? Foi 5 em cima e 8 embaixo. Então, como é que a gente lê essa fração? A gente lê 5 oitavos. Então, pode notar que o número que vem em cima, a gente sempre fala ele do jeito que ele é. Se fosse um 7, a gente lia 7. Se fosse um 10, a gente ia ler 10. Se fosse um 4, a gente ia ler 4. E assim por diante, certo? Como aqui é 5 oitavos, embaixo a gente tem o número 8. Então, pode notar que a gente não leu 5, 8. A gente leu 5 oitavos. Então, no denominador, a gente fala aí um nomezinho especial, certo? Não se esqueça. O outro, a gente teve aí, ó, o 2 e o 4. Então, o 2, a gente já lê normal, né? 2. E o 4, a gente lê quartos. Então, eu tenho aí 2 quartos. São duas partes pintadas, num total de 4, certo? Então, pode notar que a gente começa a ver aí a questão da definição. Então, estamos vendo também agora a parte da leitura, como é que a gente faz a leitura de uma fração, certo? Então, eu coloquei aqui algumas frações para a gente ler, para a gente entender o que é que acontece com o número que fica embaixo, tá bom? Então, observe a fração e observe embaixinho aí como é que se lê, tá bom? Deixa a tela bem grandona aí, Billy, por favor, que a gente vai ler isso aqui da seguinte forma, ó. Eu tenho o primeiro lá, 2 quintos, certo? Então, sempre quando o denominador for 5, você vai ler quintos, tá? 7 quintos, 20 quintos, não importa o número que esteja em cima. Se embaixo tem o número 5, você lê quintos. Se eu tenho aqui um 4 no denominador, a gente já viu também isso aí, não foi? Lá no exemplo do 2 quartos. Então, eu tenho aqui 1 quarto, certo? Depois, quando o denominador for 2, a gente diz meio. Quando o denominador for 3, a gente diz terços. Então, eu tenho 3 meios, tenho 7 terços. Eu vou continuar aqui para a gente pegar todos os números, tá bom? Eu tenho aqui, ó, 5 sétimos, 4 nonos, 2 terços e 1 sexto. Então, ó, vamos lá, de 1 até 9, tá bom? Só no denominador. Se for 2, é meio. Se for 3, é terço. Se for 4, é quarto. Se for 5, é quinto.
Se for 6, é sexto. Se for 7, é sétimo. Se for 8, é oitavo. Se for 9, é nono. Então, de 2 até 10, a gente lê os números aí desta forma, certo? Volta para mim agora, Billy, por favor, que a gente vai ver aí, ó, como é que a gente faz o desenho dessas frações que estão circuladas aí, tá bom? Então, pode notar que todos os exemplos de frações que a gente viu até agora, como foi aí o exemplo. O numerador, que é o número que fica em cima, ele é um número menor do que o denominador, que é o número que fica embaixo. Mas nesses dois exemplos aí, tanto o numerador, nos dois exemplos, o numerador ele é maior que o denominador. Eu tenho 3 meios, o 3 é maior que o 2, e tenho 7 terços, onde o 7 ele é maior que o 3. Tá? Então, como é que eu vou indicar uma parte em relação ao todo, tá? Se a parte ela é maior que o todo? Então, observe aqui. Ó. Primeiro, eu vou pegar aqui um retângulo e dividir ele em 2 pedacinhos iguais. Vou pintar um pedacinho e indicar em forma de fração. Então, eu tenho uma parte num total de 2 partes. Beleza? E agora, claro, né? 1 meio não é igual a 3 meios. Mas agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo retângulo que eu dividi em 2 partes e vou pintar as 2 partes. Então, como é que eu indico isso aqui em forma de fração? Eu tenho 2 partes pintadas num total de 2 partes. Então, eu tenho 2 meios. Então, eu tenho 2 meios e 1 meio. Se eu somo essas 2 partes, certo? 2 meios com 1 meio, eu tenho aí o quê? 3 meios, que é a indicação gráfica, né? Desenho da forma dessa fração aqui, 3 meios. Então, a partir do que eu disse para você, de como você faz para desenhar essa partezinha aqui, faça o mesmo em relação aos 7 terços. Como é que eu faço para representar a fração 7 terços na forma de um desenho, tá bom? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia, para ela fazer alguns comentários, ver se alguém falou aí no chat e fazer alguns comentários em relação ao que a gente viu até agora sobre fração. O chat não está funcionando. Não está funcionando, por isso. Certo. Tá bom. Tem algum comentário, professor, em relação ao que a gente viu aqui sobre fração? É o seguinte, quando a gente tem a fração, né, com o denominador menor do que o numerador, então a gente faz isso aí que o professor Pedro fez, né, para poder a gente encontrar de fato a fração que a gente quer. Com isso, a gente pode somar as frações quando o denominador é igual, certo? Então, se eu tenho frações com denominadores iguais, eu somo os numeradores, que é o númerozinho que está em cima, e aí vou encontrar o resultado dessa soma, tá? E aí a gente vai ver depois quando os denominadores são diferentes. Mas a gente vai chegar lá, tenham calma. Vamos ver primeiro os denominadores iguais, tá bom? Certo, Pedro. Vamos lá. Então, ó, a gente viu como a gente faz o desenho aí, dessa questão do quando o numerador ele é maior que o denominador, e essas frações, elas recebem um nomezinho, tá? As frações, elas podem ser frações próprias ou frações impróprias, certo? Então, ó, fração própria e fração imprópria. Observa a definição aí, tá? Na fração própria, o numerador, que é o número que está em cima, ele é menor que o denominador, que é o número que está embaixo, certo? Já na fração imprópria é o inverso. O numerador, ele é maior que o denominador. Então, pode notar que quando a gente for fazer a representação na forma de desenho, certo? De uma fração, a gente precisa observar o seguinte. Quando a fração for imprópria, a gente faz um desenho só, certo? Faz um desenho só e indica a quantidade de partes que tem no numerador em relação ao total, beleza? Então, vai ser aqui, ó, uma imagem só e a gente indica a forma de fração. Quando a fração ela for imprópria, a gente precisa colocar 2 ou mais figuras para representar em forma de desenho a fração que está pedindo, certo? Então, pode notar no exemplo que eu dei aqui anterior, para você tentar fazer,
que a fração ela é 7 terços. Então, são 7 pedaços, certo? Num total de 3. Então, o que é que você faz? Pega uma figura, divide ela em 3 pedaços iguais, certo? E aí você vai pintando tudo. Pinta tudo. Que fração é essa? 3 meios. E lembra, né? Eu tenho que chegar lá em 7. Aí você faz outra, divide em 3 partes e pinta todas. Dá 3 terços. Então, eu tenho 3 terços com 3 terços. Como a professora falou, os denominadores são iguais, você soma lá o numerador. Então, eu tenho 3 mais 3 igual a 6, 6 terços. Mas são quantos? São 7. Então, falta 1 num total de 3. Faz outra figura, divide em 3 pedacinhos e pinta apenas 1, certo? Então, temos aí as definições. Vamos continuar em relação às leituras, tá bom? Lembra que a gente viu aí como é que se lê uma fração com os denominadores quando são de 2 até 9, certo? A parte do denominador recebe um nome especial. Quando a gente tem frações decimais, o que são frações decimais? É quando o denominador, o número que está embaixo, certo? Ele é um múltiplo de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão e assim por diante. Aí, esse denominador, ele recebe um nomezinho especial, certo? Por exemplo, quando o denominador for 10, a gente tem aqui, ó, 3 décimos, tá? Então, sempre que o denominador for 10, você vai ler aí décimo, 7 décimos, 23 décimos e assim por diante, certo? Quando o denominador for 100, a gente lê centésimos. Então, eu tenho aí, ó, 9 centésimos, certo? 15 centésimos, 28 centésimos, beleza? Então, denominador 10, décimos, denominador 100, centésimos, denominador 1000, milésimos. Então, eu tenho aqui, ó, 7 milésimos. Sempre que aparecer aí o denominador múltiplo de 10, você lê desta forma, tá joia? Vamos passando aqui agora para a parte da leitura. A gente viu, ó, leitura de uma fração de 2 até 9, certo? Vimos agora a leitura de fração dos múltiplos de 10 no denominador, né, que são as frações decimais. E fica ainda um bocado de número, né, para a gente ler, certo? Então, quando a gente pega uma fração em que um denominador não for nenhum número de 2 até 9 e nenhum número múltiplo de 10, a gente lê normal os dois números e adiciona a palavrinha avos. Então, essa fração aí, eu tenho aí que essa fração, como é que eu leio ela? 5, 12 avos, 7, 15 avos, 8, 23 avos e assim por diante, certo? Outro exemplo aqui, ó, eu coloquei 8 e embaixo 17 no denominador. Então, como é que eu leio aí essa fração? 8, 17 avos, certo? Sempre adiciona aí esse nomezinho avos ao final de cada uma das frações, quando o denominador não for nem de 2 até 9, nem um múltiplo de 10, certo? Então, agora aqui, ó, eu sei que para ler essa fração eu digo o quê? 3 quintos. E não precisa dizer 3 para 5 ou 3 em 5, porque isso aqui já é a nomenclatura de outra situação que eu vou mostrar para você agora, tá bom? Então, observa aí, ó. Eu tenho essa fração aqui, 3 quintos, e tenho essa fração aqui, 5 terços. Mas o que representa essas frações? Pode observar que eu peguei o círculo aí e dividi ele em 8 pedacinhos, certo? Então, eu posso perguntar para você o seguinte: escreva uma fração, certo? Em que essa fração você vai escrever da seguinte forma: o número de partes brancas para o número de partes rosas. Então, pode notar que nessas frações aí não existe o total, certo? Existe a parte que está pintada e a parte que não está pintada, certo? Então, eu estou relacionando essas duas partes. E aí, quando eu faço essa relação recebe um nomezinho especial, que é uma razão. E como é que eu leio uma razão? Eu leio que 3
está para 5. Então, escreva a razão que relaciona no círculo a seguir a quantidade de partes que estão em branco para a quantidades que estão em rosa. Então, pode observar aqui no texto, primeiro eu falei da parte branca, para depois falar da parte rosa. Por isso que eu coloquei em cima a parte branca, né, a quantidade que são 3, para a parte rosa, que é um total de 5, certo? Já na outra fração, já na outra razão, eu disse o contrário. A quantidade de partes rosa para a quantidade de partes branca. E aí eu representei isso aí em forma de fração, certo? Então, quando a gente relaciona duas partes, a gente está falando de uma razão. Que razão nada mais é do que uma fração também, tá bom? Mas recebe esse nome aí especial e a gente lê daquela forma. 3 está para 5 ou 3 num total de 5. Então, observe aqui, ó, que eu coloquei um retângulo. Esse retângulo eu dividi ele em 3 partes, certo? Então, como eu peguei esse retângulo e dividi ele em 3 partes iguais e pintei uma partezinha de vermelho, como é que eu indico essa fração? Eu tenho uma parte vermelha num total de 3 partes. Já para eu representar em forma de razão, eu tenho uma parte vermelha para 2 partes brancas, certo? Então, essa é a diferença aí entre fração e razão. Fração é uma parte em relação ao todo e razão é a relação que existe entre as duas partes, a parte pintada e a parte não pintada, tá bom? Na próxima aula a gente faz outra revisão e continua com essa temática de fração. Lembre-se, é um assunto que você já vivenciou, mas estamos fazendo essa revisão para chegar em um ponto mais alto do que você viu no ano anterior, tá bom? Vou passar a palavrinha para a professora Nádia para ela se despedir de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, pessoal. Olha que a próxima aula promete, tá? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal, e até a nossa próxima aula.